Revelação emocionante. A avó descobre segredos inimagináveis sobre seu marido ao amanhecer. Era uma manhã iluminada em São Sebastião do Paraíso. Os passarinhos cantavam, e o aroma do café fresco pairava no ar, enquanto Dona Clara, com seus 68 anos, se preparava para mais um dia em casa. O sol entrava pela janela da cozinha, aquecendo a mesa onde, durante anos, ela e seu Américo, seu marido honesto e trabalhador, compartilhavam risadas e histórias. Mas agora, com os filhos crescidos e distantes, a casa estava mais silenciosa, como uma sombra do que já fora. Decidida a dar uma repaginada no lar, Clara se dirigiu à sala e começou a arrumar o antigo armário. Ao abrir uma das portas, um baú coberto de poeira revelou-se, como um segredo escondido esperando para ser descoberto. Curiosa, ela o abriu e encontrou cartas amareladas, fotos em preto e branco e documentos que a deixaram paralisada. Dentre eles, um universo que nunca imaginou que seu Américo guardava em seu coração. As cartas, cheias de paixão e dor, eram endereçadas a Julieta, uma mulher que havia sido o primeiro amor dele. Clara se perdeu nas palavras escritas com tanto carinho e, à medida que desvendava aquela história, seu coração disparava. O homem que ela conhecia tão simples e gentil apresentava-se agora como um jovem lutador, engajado em causas sociais de sua cidade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto ao perceber que o amor que sempre acreditou ser inabalável tinha uma camada de complexidade, algo que nunca tinha suspeitado. Seu mundo tremulava. Por que ele não havia compartilhado isso com ela? Será que toda a vida juntos não era completa? Clara se sentia dividida entre a dor da traição imaginária e uma estranha compreensão de que cada um tem suas batalhas pessoais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentada à mesa, com o coração em chamas, Clara olhou para seu marido, que mal sabia do turbilhão que passava em sua mente. O café exalava seu aroma familiar, mas a atmosfera entre eles estava carregada. As palavras se acumulavam em sua garganta, uma tempestade de sentimentos prestes a se romper. Tudo o que sempre teve parecia estar em xeque. A dúvida a consumia, e o silêncio entre eles pulsava, denso e doloroso. Eu preciso saber o que isso significa, ela murmurou para si mesma, enquanto seu Américo tomava seu café despreocupadamente, alheio ao que estava por vir. O que ela faria? Seria capaz de confrontá-lo com aquelas verdades que poderia mudar tudo entre eles? O sol brilhava, mas Clara sentia um frio gelado por dentro, de uma nova realidade que se aproximava. Sabia que aquela conversa, que aqueles segredos, poderiam moldar uma nova narrativa para o amor deles. Com o coração acelerado, Dona Clara mal podia imaginar quão profundas e transformadoras aquelas revelações poderiam ser. Estava à beira de um precipício emocional, prestes a dar um passo que mudaria suas vidas para sempre. O relógio na parede parecia ter desacelerado. Clara olhou para o mostrador, como se o tempo estivesse zombando dela, desafiando-a a fazer a pergunta que poderia mudar tudo. O café na xícara estava quente, mas com o coração tão tumultuado, o gosto já não era familiar. Aquelas cartas a consumiam de uma forma que ela nunca imaginara. Por que você nunca me contou, Américo? A pergunta ecoava em sua mente, mas a coragem parecia ter fugido da sala. As palavras dançavam em sua garganta, esperando pelo momento certo. Clara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que se formava dentro dela. Seu Américo, do outro lado da mesa, mal notava a batalha interna de sua esposa. Ele sorriu ao ver a luz do dia entrando pela janela, feliz em seu mundo simples. Era um contraste doloroso e, embora Clara o amasse profundamente, a sombra da dúvida começava a lançar seu véu sobre o que ela acreditava ser seu amor eterno. Ela decidiu que precisava de tempo. Levantou-se rapidamente e dirigiu-se ao quintal, onde as flores da primavera começavam a brotar. Cada pétala parecia viver em um mundo sem segredos, e Clara admirava a beleza daquele momento, mesmo que seu interior estivesse em frangalhos. Por que Julieta? Pensou. O nome ressoava de forma estranha em sua mente, como um eco de um passado que nunca foi compartilhado. Enquanto caminhava com os pés descalços pela grama, devagar se permitiu sentir a dor e a confusão. O que era aquele amor antigo que ele ocultara? Seria uma ferida nunca cicatrizada? Ou, quem sabe, um amor que ele pensou que poderia ser enterrado, mas que de repente voltava à superfície como um fantasma,
voltando à cozinha, as cartas em suas mãos pareciam mais pesadas do que antes. A coragem que buscava ainda estava longe. Por um momento, pensou em simplesmente guardar tudo de volta, enterrar aquele passado conforme Américo fizera. Mas uma voz dentro dela gritou que a verdade precisava ser conhecida. Sentou-se novamente à mesa, e um pensamento claro atravessou sua mente. Se eu não perguntar, nunca saberei. Ela buscou seu olhar, e naquela fração de segundo, o tempo retornou ao presente. A mesa entre eles agora parecia como uma fronteira, uma linha invisível separando dois mundos. Américo, começou Clara, a voz trêmula, tem algo que eu preciso saber. Precisamos conversar sobre Julieta. Seu Américo interrompeu o movimento de levar a xícara aos lábios, a expressão dele mudando de descontraída para uma seriedade inquietante. O silêncio da sala era quase ensurdecedor. Clara sentiu seu coração acelerar, a expectativa gerando uma mistura de medo e esperança. Julieta, ele sussurrou, como se o nome já carregasse a dor de uma década. Clara mal ousou respirar. Os segundos passavam, pesados como chumbo, e ela percebeu que finalmente havia tocado o núcleo da verdade que desejava. O que se seguiria? Seria um momento de reconciliação ou de desilusão? E enquanto o mundo em volta deles parecia se desvanecer, Clara entrou na nova realidade de não saber o que a próxima frase traria. O que ela realmente iria descobrir sobre o amor de seu marido? O desafio estava à frente, e com o coração batendo forte, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. O olhar de Américo se perdeu por um instante na janela, como se a luz do dia pudesse proporcionar a resposta que ele não estava preparado para dar. Clara sentiu o peso do silêncio entre eles, um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. As flores do quintal, agora apenas um cenário distante, foram ofuscadas pela intensidade do momento. Clara. Ele começou, mas a voz falhou. Os dedos se entrelaçaram nervosamente em torno da xícara, como se ele estivesse tentando segurar um pedaço de sua própria verdade que ameaçava escapar. Me diga, por favor. A voz de Clara era um sussurro, mas dentro dela, uma tempestade se formava. O que ela deveria sentir? Medo? Raiva? O desejo de entender? Ela estava disposta a ouvir o que quer que Américo tivesse a dizer, mesmo que isso significasse desmantelar o que acreditava ser um relacionamento sólido. Julieta. Era alguém muito especial para mim, finalmente disse ele, a voz carregada de uma nostalgia que ecoava da sua juventude. Clara sentiu uma pontada no coração. O era ressoava como um lamento. A palavra se arrastava, revelando uma história que deveria ter sido contada muito antes. Por que nunca mencionou isso antes? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase como uma súplica. Os olhos dele, normalmente tão cheios de vida, agora pareciam escuros, contemplativos. Américo respirou fundo, um gesto que parecia inexpressivo em meio à tensão. Foi um tempo confuso. Um amor que se acabou antes que eu pudesse entender. Ele hesitou, e por um momento, Clara teve a sensação de que ele estava relembrando algo que preferiria manter enterrado. E você achou que esconder isso de mim era a solução? A indignação subiu como uma onda, mas Clara também reconheceu a fragilidade daquele homem que amava. Quando ela pensou nele, não via apenas seu marido, via um homem marcado por decisões e coragens que ainda não estavam totalmente reveladas. Eu não queria que você se machucasse por algo que já não existe, ele respondeu, a sinceridade no olhar dele desafiando a dor que se apoderava do peito de Clara. Ela se lembrou de seus momentos juntos, e a lembrança do amor que cultivaram ao longo dos anos começou a se misturar com essa nova verdade. Mas isso não me machuca menos. O passado é parte de nós. Ele nos define, não pode ser ignorado. E ali estavam eles, cada um enredado em suas próprias emoções. Clara percebeu que a revelação de uma nova verdade não significava que o amor deles havia sido em vão. Américo, eu preciso saber. O que aconteceu com Julieta? Por que você não falou nada sobre ela antes? O coração dela pulsava como um tambor, a urgência de entender expelindo cada fraqueza que ela tinha tentado esconder. Ele observou os dedos de Clara se contorcerem, a vulnerabilidade dela despertando algo dentro dele. Julieta. Ela teve que ir embora. Uma escolha que nunca desejei fazer. E quando se foi, eu tentei simplesmente seguir em frente. Os olhos dele brilhavam com uma tristeza que era palpável. Clara percebeu que aquela história tinha dois lados, e Américo estava preso entre as memórias e o desejo de proteger o que tinham construído juntos. Mas você nunca me deixou entrar nessa parte da sua vida. Você nunca me deixou conhecer você completamente.
As palavras dela eram suaves, mas o peso delas cortou o ar entre eles. Nesse momento, uma nova revelação parecia prestes a surgir. O que mais ele havia escondido? Como ele lidaria com esse amor que persistia nos recessos de sua memória? Clara, existem coisas mais profundas do que você imagina. Ele hesitou novamente, como se tivesse que decidir se estava disposto a compartilhar partes de si que mantinha em segredo. Os olhares se encontraram, a tensão era palpável. E ali, naquele pequeno universo entre eles, Clara soube que mais verdades estavam prestes a ser reveladas, trazendo à tona mais do que apenas o passado de Américo. Mas seria Clara capaz de suportar tudo isso? O que mais poderia sair da profundidade das memórias que ele tentou enterrar? Américo olhou para Clara, os olhos fixos nos dela, como se fosse a última oportunidade de se abrir de verdade. Ele sentia que as palavras que estavam prestes a sair de sua boca poderiam mudar tudo entre eles, e essa percepção o deixou paralisado. Julieta não foi apenas uma paixão, ele começou, a voz vacilante. Ela foi a primeira mulher que eu amei de verdade. E quando ela foi embora, eu não só me despedi dela. Eu também me despedi de parte de mim mesmo. Clara sentiu seu estômago revirar. As revelações de Américo pareciam se desdobrar como um quebra-cabeça complicado, e cada peça que encaixava deixava uma nova lacuna em seu próprio entendimento. Por que você nunca me contou que era assim? Que ela era tão importante para você? As palavras dela tinham um peso que mal conseguiam carregar. Porque eu tinha medo, ele confessou, seus olhos mais baixos agora. Medo de que você me olhasse diferente, de que nossa história fosse ofuscada pela sombra dela. Achei que se eu deixasse isso para trás, tudo ficaria mais fácil entre nós. A confusão começava a ser substituída por uma imensa tristeza. Clara se lembrou de cada sorriso, cada detalhe que tornava a vida deles tão cheia de amor. Agora, parecia frágil, como um cristal prestes a se estilhaçar. É como se eu estivesse vivendo com um fantasma, Clara disse, a voz embargada. E agora, eu sinto que não estive completa com você. O que mais você esconde, Américo? Há mais fantasmas? Ele hesitou, e esse momento de dúvida fez ficar inquieta. Clara, existem partes do meu passado que ainda me assombram. Ele parecia querer se afastar, mas Clara fez o oposto. Aproximou-se mais, buscando aqueles pedaços dele que ainda não conhecia. Eu mereço saber, ela insistiu, desejando que ele deixasse suas defesas de lado. O amor que sentia por ele era imenso, mas as mentiras não eram só dele. Havia algo nela também que sempre fez com que as verdades permanecessem ocultas. Minha avó, ele finalmente disse, os olhos brilhando com uma mistura de dor e nostalgia. Ela sempre me falava sobre o amor verdadeiro e como devemos lutar por ele. Mas era dela que eu tinha medo. Ela também viveu histórias que eu não queria que você soubesse. Histórias que envolviam traição e dor. Ela nunca foi exatamente a mulher que todos pensavam. A revelação o deixou em choque, e Clara se voltou para ele, incapaz de processar a quantidade de informações que acabará de receber. O que você quer dizer com isso? Como isso se relaciona com você e Julieta? A tensão entre eles subiu ainda mais. Clara não podia fazer ideia de quão profundamente Américo tinha mergulhado em suas memórias. E, no fundo, ela conhecia a história da avó dele, mas sempre a viu como uma figura que era sábia e cheia de experiência. Ela se viu obrigada a abrir mão de um amor, Clara. E isso a marcou para sempre. Eu cresci ouvindo que o amor pode trazer dor, e isso acabou me cercando de inseguranças. Na hora de escolher entre amar e proteger, eu escolhi proteger. A voz dele era quase um sussurro, mas cada sílaba parecia ressoar num eco poderoso dentro do coração de Clara. O peso daquela história começava a desassociar-se de todos os momentos compartilhados e a revelar não apenas a fragilidade dele, mas a dela também. Ela percebeu que emaranharam suas vidas de tal forma que o passado poderia muito bem ter moldado o presente. Américo. Clara começou, mas sentiu um turbilhão de emoções a engolir. Algo dentro dela falava insistentemente para que continuasse. E ali, entre o amor e o medo, ela se viu à beira de uma escolha. Um novo entendimento estava prestes a surgir, mas também trazia consigo novas lacunas. Como ela reagiria se mais verdades fossem reveladas? O que mais Américo poderia revelar sobre os legados da avó que afetavam o amor deles hoje? O silêncio que se seguiu pesava tanto quanto as palavras que ainda estavam por vir. Clara respirou fundo, tentando encontrar uma âncora em meio à tempestade de sentimentos que a envolvia. Ela não conseguia desviar o olhar de Américo, como se ele fosse o horizonte perdido que se escondia atrás das nuvens escuras. O coração pulsava em seu peito, e cada batida soava como um chamado para que ele revelasse mais. Américo,
O que mais você sabe? O que mais sua avó viveu que ainda não ouvi? A voz dela era um misto de urgência e desejo por clareza. Ela não queria apenas saber, precisava entender as verdades não ditas que pareciam flutuar entre eles. Ele hesitou mais uma vez, como se pesasse as consequências de cada palavra. Clara podia sentir a tensão no ar, quase elétrica, e seus olhos buscaram os dele, implorando por honestidade. No fundo, Clara, eu sempre a vi como um exemplo do que não se deve fazer. O amor dela foi perdido, mas não foi por falta de luta. Américo começou, fazendo uma pausa. Houve traições, sim, mas também segredos que envolviam escolhas difíceis. Ela nunca me contou exatamente por que abriu mão daquela vida. Isso ficou martelando na minha cabeça por tanto tempo. E você tem medo de que isso aconteça conosco? A pergunta escapuliu de seus lábios, sentindo o gosto amargo da dúvida. Medo de que nossas escolhas possam nos levar ao mesmo caminho? Ele assentiu, a dor nítida em seu olhar. Eu não queria que você olhasse para mim e visse apenas um homem quebrado, mas a sombra de um passado que eu não queria que repetisse. O amor não deveria ser uma prisão. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O passado de Américo não só o moldou, mas também a maneira como ele encarava o amor, como algo precioso e perigoso. Ela se lembrou de momentos em que se sentirá amada e segura, mas agora, essas memórias pareciam ensombradas pela incerteza. Américo, o que me disse sobre sua avó, isso me faz questionar tudo. O que tenho a oferecer não é apenas amor, é também um compromisso com a verdade. Ela se sentia frágil, mas ao mesmo tempo forte, como uma flor desabrochando após a primeira chuva. Precisamos ser transparentes, senão estamos apenas criando muros ao invés de construir pontes. A expressão dele suavizou um pouco, mas ainda havia uma sombra de preocupação. Talvez eu tenha passado tempo demais focando nos meus medos e não abrindo espaço para você. Para nós. Clara percebeu que a conexão entre eles era mais forte do que qualquer fantasma que pudesse assombrá-los. Lentamente, ela se inclinou, tomando a mão dele entre as suas. Então, vamos juntos. Enfrentemos isso. Se o que você teme é o passado, vamos decifrar as histórias dele. Quero saber sobre sua avó, sobre Julieta, tudo. Não deixaremos que o que os outros viveram nos prenda, certo? Ele a observou por um instante, e em meio ao silêncio, Clara pôde sentir um vislumbre de esperança. Talvez juntos pudessem desenrolar os nós que amarravam suas vidas. Ao tocar a pele quente dele, sentiu que estavam prestes a embarcar em um caminho novo, uma jornada onde a verdade poderia curar e unir. Mas, naquele momento delicado de troca, uma mensagem no celular de Américo iluminou a tela, quebrando a atmosfera que se formava entre eles. O nome que apareceu fez seu coração acelerar. Julieta. Eu preciso ver isso, ele disse rapidamente, a fisionomia mudando para uma máscara de ansiedade. Clara estremeceu internamente. O que isso significa, Américo? Vamos encarar o passado, mas podemos descobrir algo que prefiro não saber? A pergunta pairou no ar, ressoando como um eco das verdades que ainda estavam por vir. Clara sentiu o peso do futuro iminente, sabendo que talvez essa descoberta pudesse ser mais desafiadora do que imaginavam. O que Julieta ainda tinha a dizer? Américo deslizou os dedos pela tela do celular, hesitando antes de tocar na mensagem. Clara, à sua frente, sentia o clima se alterar, uma tempestade de emoções borbulhando. Ele levou um tempo que parecia eterno para abrir o texto, e Clara prendeu a respiração, cada segundo mais tenso que o anterior. O nome Julieta parecia pesar no ar, como se carregasse um peso invisível, um peso de segredos. Finalmente, Américo leu a mensagem e seu rosto se transformou, as feições contraindo-se em uma expressão que Clara não conseguia decifrar. É da minha avó, ele disse, a voz trêmula. Ela me pediu para ir até a casa dela. Diz que tem algo muito importante para me contar. Agora? Clara perguntou, a incredulidade a invadindo. Agora que estamos aqui, tentando entender tudo isso. Ele olhou para ela, e os olhos, que antes refletiam alguma esperança, agora estavam marejados de confusão. Eu preciso, Clara. Não posso ignorar isso. Isso pode fazer parte do que estamos tentando desvendar. Clara sentiu um frio na barriga. Uma parte dela se sentia atraída por Américo ter que sair naquele instante, enquanto outra parte compreendia a urgência da situação. Eu vou com você, ela disse, sua determinação crescendo. Não quero que você enfrente isso sozinho. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Américo, mas logo foi substituído por uma expressão de preocupação. Você não precisa. Isso pode ser difícil. Todos os segredos sobre Julieta.
Américo, os segredos sobre Julieta nos envolvem, de alguma forma. Se queremos ser transparentes um com o outro, eu preciso saber. Vamos juntos, certo? Clara estava decidida, e a força que emanava dela parecia acalmar a tempestade que dominava o ambiente. A conversa tomou um rumo mais sério. Américo concordou, ainda apreensivo, e juntos seguiram pela estrada que os levaria à casa da avó dele. O caminho, normalmente familiar, agora era carregado de apreensões e medos. Clara olhou pela janela e se perdeu em pensamentos. O que Julieta saberia que poderia mudar tudo? Ao chegarem, o cenário parecia carregado de nostalgia e desconfiança. A casa, simples mas aconchegante, parecia resistir ao tempo. As paredes tinham histórias para contar, mas qual delas seria revelada? Julieta os recebeu com um olhar grave, e uma tensão palpável se instalou assim que entraram. Clara pôde sentir que cada segundo naquele lugar era um convite ao passado. As paredes, com suas fotos antigas, parecem vigiar os três, como se soubessem mais do que deixavam transparecer. Venham, sentem-se, disse Julieta, a voz firme, mas com um leve tremor. Precisamos conversar sobre algumas coisas que guardei por muito tempo. O olhar dela, carregado de segredos, encontrou o de Américo. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava por vir poderia realmente desmantelar tudo o que eles construíram até agora? A atmosfera se tornava opressiva, como se o ar tivesse se tornado denso, e ela sabia que os próximos instantes seriam cruciais. Américo, Julieta começou, há coisas que você precisa saber sobre seu avô, e sobre o que aconteceu com o amor da sua avó. O coração de Clara disparou. Podia sentir que a vida deles estava prestes a mudar, e a verdade que seria revelada poderia trazer à tona mais do que decisões, poderia expor o cerne do que significava amar e lutar. Prepare-se, pensou Clara, enquanto a mão de Américo segurava a sua, firmemente, como se buscasse um apoio diante do desconhecido. O que quer que Julieta estivesse prestes a revelar, parecia prometer não apenas respostas, mas também um novo caminho, talvez mais desafiador do que qualquer um poderia imaginar. O que mais a avó de Américo sabia e que mudaria tudo? Julieta respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. O peso da revelação parecia sufocá-la, mas ela sabia que não podia mais adiar. Américo, seu avô não era apenas o homem que você conheceu. Havia muito mais na vida dele, e no amor que ele sentia por mim, ela começou, a voz tremendo levemente. Américo encarou, os olhos fixos na avó, buscando ali algum sinal de que tudo aquilo poderia não ser verdade. Clara também estava atenta, sentindo a tensão crescer à medida que palavras não ditas ganhavam forma no ar. Eu não sei por onde começar, Julieta murmurou, olhando para os lados, como se as paredes da casa soubessem seus segredos e pudessem ouvi-la. Quando nos casamos, havia um sonho que minha família queria que cumpríssemos, mas a verdade é que seu avô, ele se envolveu com coisas que nunca me contou. Clara sentiu sua respiração acelerar. O que poderia ser tão grave que Julieta hesitava em compartilhar? A ideia de que a história que conheciam poderia ser uma farsa a deixava inquieta. Ele era, na verdade, um artista, Julieta continuou, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas não na forma que todos imaginavam. As exposições e as mostras que ele dizia frequentar eram apenas um disfarce para suas verdadeiras atividades. Ele estava envolvido em um círculo de pessoas que lidavam com arte subversiva, obras que desafiavam o regime e falavam sobre liberdade, sobre amor e dor. Os olhos de Julieta se umedeceram enquanto falava. Era como se estivesse abrindo um buraco no passado para que os fantasmas pudessem sair. Américo a olhou com incredulidade. Por que você nunca me contou isso antes? Isso muda tudo. Porque eu segurei essa história por tanto tempo, Julieta respondeu, a voz embargada. Queria proteger você de tudo isso. A vida que vivemos, o amor que construímos, foi uma tentativa de encontrar paz em meio a tanto tumulto. Mas a verdade nunca desaparece. Ela sempre encontra um jeito de voltar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas uma história antiga, era a essência de quem Américo era, e a sombra que pairava sobre ele. A avó não estava falando de um passado distante. Estava falando sobre a luta de seu coração, sobre a paixão e os sacrifícios que moldaram a vida em família. Mas e quanto a mim? Américo finalmente perguntou, sua voz baixa. Como será saber que o homem que eu admirei tinha tantos segredos? Posso confiar em quem ele era? Julieta olhou para seu neto com ternura. Ele te amava, Américo. Mesmo com todos os seus erros, ele sempre tentou fazer o melhor para proteger a família. Ninguém é perfeito, mas a vida é sobre aprender e crescer.
Acredite no amor, e isso pode guiá-lo por entre as sombras do passado. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. As palavras de Julieta flutuavam no ar carregadas de emoção, e Clara percebeu que a revelação poderia ser um divisor de águas não apenas para Américo, mas para eles dois. As inseguranças, os medos, tudo aquilo que parecia conflitar se tornava mais confuso diante da complexidade que ela não esperava. Américo. Clara começou, hesitante. O que você vai fazer com essa verdade? Ele fechou os olhos, refletindo sobre tudo. Um turbilhão de sentimentos se formou dentro dele, e Clara sentiu o calor de sua mão, um sinal de que ele ainda estava ali, segurando tudo aquilo, a dor, a confusão e a esperança. Julieta, percebendo a intensidade do momento, finalizou. Às vezes, é preciso desenterrar o passado para que possamos curar. O amor requer coragem e, às vezes, é preciso recomeçar. Américo olhou para Clara, buscando simultaneamente conforto e coragem nos olhos dela. O que vinha a seguir? A revelação da avó poderia desatar um nó que eles mal podiam entender agora. Estariam prontos para enfrentar o que a história deles guardava? A pergunta pairou entre eles como um mistério ainda sem resposta. O futuro poderia ser tão luminoso quanto assustador, e a jornada deles ainda estava apenas começando. Américo ainda estava em estado de choque, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de cor. Cada palavra de Julieta ecoava em sua mente, e ele se sentiu tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que nunca imaginou ter em mãos. Você está dizendo que ele foi um revolucionário? A pergunta saiu quase como um sussurro. Revolucionário pode ser uma palavra forte, Julieta respondeu, sua voz um pouco mais firme agora. Ele buscava um mundo mais justo, e isso valia o risco. Não era apenas sobre arte, era sobre esperança. Ele queria um futuro onde as pessoas não fossem apenas números, mas seres humanos livres. Os olhos de Clara estavam fixos em Américo, tentando decifrar o turbilhão emocional que passava por ele. Não era só a história do avô que o afetava, era a percepção de que seus próprios valores poderiam ser desafiados. O homem que ele admirara durante toda a vida agora estava se tornando uma figura quase estranha, cheia de múltiplas facetas. E essa complexidade do passado o deixava inseguro. Mas, e se tudo isso for um fardo que eu não consigo carregar? Perguntou Américo, sua voz um pouco tremida. Se isso roubar de mim a imagem que eu tinha dele? Julieta aproximou-se do neto e o abraçou com força, como se pudesse transferir um pouco de sua coragem para ele. Ninguém está aqui para te cobrar, meu amado. Essa é uma jornada sua. Você decide como lidar com isso. Enquanto essa cena se desenrolava, Clara sentiu que era hora de intervir. Américo, o que seu avô fez, suas lutas, a arte que ele criou, são parte da sua história. Mas não defina quem você é apenas pelas escolhas dele. Você é seu próprio homem. Você tem suas próprias batalhas e suas próprias vitórias. Um leve sorriso apareceu no rosto de Américo quando percebeu a verdade em suas palavras. Ele sempre foi mais do que um neto, sempre havia lutado suas próprias lutas. Aquela revelação poderia ser um novo começo, uma forma de se conectar com um legado que parecia distante, mas agora soava tão palpável. O que você vai fazer agora? Clara insistiu, sentando-se à sua frente, os olhos brilhando com expectativa. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Neste momento, encontrou uma nova determinação. Talvez eu precise investigar. Descobrir mais sobre a arte que ele fez, as mensagens que ele passou. Isso pode me ajudar a entender a história que vivemos como família. Julieta sorriu, um semblante de orgulho iluminando seu rosto. Isso mesmo. A arte dele foi um grito de liberdade e amor. O que você descobrir pode ser um mapa para sua própria jornada. O silêncio começou a se dissipar e Américo sentiu a energia retornar ao ambiente. Ele sorriu, não apenas um sorriso da boca, mas de alma. Um sorriso que falava de esperança e redescoberta. Ele não sabia do que o futuro reservava, mas sabia que estava pronto para abraçar a complexidade que fazia parte de sua história. E se você começasse pelo diário dele? Sugeriu Clara, seus olhos brilhando com entusiasmo. Você nunca leu. Pode estar cheio de pistas. Américo levantou a cabeça, os olhos iluminados pela ideia. O diário. Eu quase esqueci isso. Ele correu para o quarto, enquanto Clara e Julieta trocavam um olhar cúmplice. O que estaria ali, nas páginas amareladas, que poderia mudar ainda mais a visão que ele tinha de sua herança? A ansiedade preenchia o ar. À medida que Américo se afastava, a dúvida começou a surgir em Clara. Que segredos ainda restavam dentro daquela casa? E, mais importante,
O que aconteceria quando as verdades ocultas finalmente viessem à tona? Ela mal pôde esperar para descobrir. Américo entrou no quarto como um furacão. As paredes pareciam estar carregadas de memórias, e cada objeto que ele avistava trazia consigo uma avalanche de sentimentos. Ele franqueou a porta do armário, que rangia de maneira familiar. Foi ali que se lembrou de ter visto o diário do avô uma vez, escondido entre velhas roupas e um misto de cheiros de poeira e saudade. Quando finalmente o encontrou, o diário estava cheio de marcas do tempo. O couro desgastado e a fita que o prendia pareciam contar uma história por si só. A ansiedade pulsou como uma batida rápida em seu coração. O que estaria escrito ali? Quais segredos poderiam estar esperando para serem revelados e que transcenderiam o tempo? Com cuidado, Américo sentou-se na cama e abriu a primeira página. O cheiro do papel envelhecido subiu ao seu nariz, e ele começou a ler as letras tortas que pareciam tremular. A caligrafia era bonita, mas cheia de erros. Ele sorriu ao imaginar seu avô lutando para colocar suas ideias em palavras. O primeiro texto falava sobre sonhos e desilusões, sobre uma juventude repleta de esperança e provocações ao sistema. Cada frase trazia a voz do avô à tona, ecoando como uma canção que ele conhecia, mas que nunca havia ouvido na íntegra. Américo se sentia como um intruso e um herdeiro ao mesmo tempo. As páginas revelavam um lado do avô que ele nunca soube que existia, um homem questionador cuja arte era uma ferramenta para provocar mudanças. A história se desvelava diante de seus olhos, e a sensação de pertencimento começava a tomar forma em seu coração. Enquanto lia, foi quase como se a figura do avô se materializasse ao seu redor. Ele visualizou o homem jovem, movendo-se entre ideais e desafios, e isso lhe trouxe uma sensação de conexão que nunca havia sentido antes. As palavras eram uma ponte entre o passado e o presente, e essa conexão pulsava com uma força renovadora. Mas à medida que Américo avançava pelas páginas, o tom começou a mudar. A escrita se tornava mais intensa, mais angustiante. O avô falava sobre uma decisão que faria ecoar por toda a sua vida, uma luta que custou caro. Américo notou que as palavras se tornavam quase um grito de alerta. O medo e a coragem dançavam entre as linhas. Dizem que a arte deve ser livre, mas a liberdade tem um preço. Ele leu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Certa altura, ele se deparou com uma menção a um grupo secreto, uma rede de artistas e pensadores dispostos a desafiar a opressão. Aquilo o surpreendeu. Américo nunca imaginara que fosse parte de algo tão grandioso, uma linha de frente em uma batalha muito maior do que sua própria realidade. As frases pareciam uma convocação ao despertar. Algo dentro dele se agitava. E então, em uma passagem final, o avô escreveu sobre um segredo que poderia destruir tanto o legado dele quanto a fé em uma mudança verdadeira. O coração de Américo disparou. O que poderia ser tão impactante? O que ele estava prestes a descobrir que poderia mudar tudo? Ele parou, com o diário aberto, sentindo que o simples ato de ler tinha se tornado um momento de revelação, como se a história estivesse clamando para ser ouvida, como se ele estivesse diante de uma verdade que todos temiam revelar. Sem conseguir conter a curiosidade, ele sussurrou: "O que era tão importante, avô? O que ficou oculto?" Por instinto, ele pegou o diário e foi até o espelho que havia na parede. Mas, ao se olhar, algo na reflexão não parecia certo. O que mais estava escondido dentro daquela casa? E, enquanto pensamentos tumultuados giravam em sua mente, o medo e a expectativa se entrelaçavam. A cada nova linha, a verdade se tornava um fardo e uma libertação ao mesmo tempo. Américo sentia que a jornada não faria apenas parte de sua história, mas a moldaria para sempre. E assim, ele se preparou para decidir se iria atrás dessas revelações, sabendo que cada resposta poderia definir não apenas quem ele era, mas também como enxergaria o avô e a família. O que estava por vir? Ele fechou o diário e, com a determinação renovada, olhou para o corredor, onde Clara e Julieta o aguardavam. A palavra segredo ressoou em sua mente, e a expectativa consumia seu ser. Agora eu sei que isso é só o começo, pensou enquanto se dirigia ao encontro delas. Que verdades ainda iriam surgir? A luz da manhã começava a entrar pela janela da casa, inundando o cômodo com calor suave que contrastava com a tensão palpável no ambiente. Américo avançou em direção a Clara e Julieta, o coração palpitando como se um novo ciclo estivesse prestes a começar. Ele havia mergulhado em uma nova compreensão de sua história, mas agora, ao observar os rostos delas, uma inquietação começou a crescer em seu peito. Encontrei algumas coisas no diário, Américo disse, a voz trêmula. Sobre o avô. Ele foi parte de um grupo que lutava pela liberdade, pela arte que desafiava a opressão.
Ele fez uma pausa, absorvendo a reação delas, que mudava entre curiosidade e preocupação. Mas há um segredo, algo que ele teme contar. Julieta, com olhos cheios de expectativa, avançou um pouco, propensa a ouvir até as últimas consequências. O que é, Américo? O que você encontrou que pode mudar tudo? Ele respirou profundamente, lembrando-se das palavras escritas com uma intensidade quase visceral no diário. Ele fala sobre um sacrifício que fez em nome da sua arte, algo que poderia despedaçar toda a família. Não sei se estou pronto para ouvir, ou se vocês estão. A sala parecia vibrar com o peso inesperado das declarações. Clara inclinou-se à frente, os olhos fixos nos dele, buscando a conexão que sempre estiveram lá. Américo, nós estamos vivendo isso juntos. Decida-se. Fale sobre isso, precisamos encarar o que vem, por mais assustador que seja. Ele hesitou, mas a determinação dela era um eco da força que ele sentia dentro de si. Ele mencionou uma traição, um momento em que precisou tomar uma decisão que poderia ter colocado tudo em risco. E, por alguma razão, essa traição estava ligada a Julieta. Os olhos de Julieta se arregalaram, e Clara engoliu em seco, o ar entre eles carregado de significados latentes. O que você quer dizer? Julieta questionou, a voz quebrando levemente. Eu não sei todos os detalhes, mas parece que havia um amor, uma conexão que foi rompida. Um amor que poderia ter mudado o destino de todos nós. Américo abriu sua mão, revelando o diário como se fosse o portal para a verdade. Isso pode não ser o que você está pensando, Julieta protestou, mas a névoa de incerteza já começava a envolver a conversa. O passado estava repleto de decisões que não podíamos controlar. As coisas que aconteceram foram além de nossa compreensão. O coração de Américo estava apertado. Ele se lembrou do que ela havia dito sobre o avô. Decidir se afastar por um bem maior foi uma forma de proteger quem amava. Mas agora, essas palavras começavam a ressoar em seu âmago com uma nova intensidade. Ele precisava de resposta e não apenas para si, mas para Clara, para Julieta, para todos que tinham compartilhado a história da família. Então, o que vamos fazer? Américo perguntou, a voz firme agora. Quero descobrir a verdade. Não posso carregar essa sombra sem entender o que realmente aconteceu. Clara assentiu, sua expressão forte e resoluta. Precisamos olhar para frente, entender as lições do passado, mas não permitir que elas nos aprisionem. Essa transparência é essencial para nós três. Vamos enfrentar e aprender o que puder. Havia uma fração de calma no ar, como se as palavras de Clara trouxessem um pouco de luz ao caminho que se apresentava à frente. Julieta já não parecia tão assustada, a determinação nas vozes de Américo e Clara inspirava. Então, vamos juntos. Enfrentaremos isso, filho. Depois de tantos anos, é hora de os segredos serem liberados. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Eles se sentaram juntos, cada um com seu papel a desempenhar. Américo, com o diário nas mãos, e Clara e Julieta ao seu redor. Ao mesmo tempo, uma nova esperança florescia, e a força do amor que os unia trouxeram um entendimento compartilhado. Como um novo começo. As horas seguintes foram dedicadas a profundas conversas, revivendo memórias e desenterrando verdades que moldariam suas vidas, não apenas como indivíduos, mas como uma família. Conforme o dia se desenrolava, Américo sentiu a transformação. As memórias do passado poderiam ser uma sombra, mas agora ele tinha um novo entendimento. O amor que existia no presente era forte o suficiente para moldar o futuro, e juntos, como um time, enfrentariam qualquer tormenta que viesse. Enquanto se levantavam para encerrar o dia, um novo sol brilhava no horizonte, trazendo a certeza de que, através da dor e da revelação, havia uma nova luz a se seguir. A história deles, agora cravada na verdade, poderia ser um conto de amor e coragem que atravessaria gerações. E essa jornada, esta busca pela verdade, não só havia conectado os vínculos deles, mas também os encorajado a amar de uma forma mais genuína e ousada. Américo sorriu, reconhecendo a nova força que surgia do amor compartilhado. Finalmente, eles estavam prontos para abraçar tudo que estava por vir. E agora, antes de desfrutar de mais conteúdos exclusivos, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca a oportunidade de ficar por dentro de novas histórias emocionantes. Deixe um like agora, ajude o algoritmo, mostre que você é um verdadeiro fã. Comente suas reações sobre o final e as especulações que tem sobre o que vem por aí. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. O seu apoio é essencial.